Inteligência artificial me faz lembrar que o fogo aquece e, ao mesmo tempo, queima. Ela tem os riscos. Esses riscos vêm de nós mesmos, humanos. Nós somos contraditórios e paradoxais. Então, essa é a grande preocupação hoje no nível internacional, porque todos os países do mundo estão colocando, não é, nos seus investimentos, tanto a nível econômico, quanto político, quanto cultural, quanto criativo, estão colocando a inteligência artificial como carro-chefe. Ora, se ela entra como carro-chefe, ela tem necessariamente que levar em consideração o desenvolvimento da inteligência artificial, tem que levar em consideração a maneira como ela pode afetar os resultados, os prognósticos, as decisões, né, que são tomadas a nível algorítmico. Não que o algoritmo tenha que ser endemoniado, não é nada disso. Eles são alimentados, eles são, inclusive, treinados por humanos. Então, é uma preocupação internacional e documentos têm surgido como é que a inteligência artificial tem que seguir um caminho de proteção contra a discriminação, contra os vieses. Ora, isso vem sendo chamado, Marta, de ética by design. Então, a preocupação com a ética em todos os estágios do desenvolvimento da IA. Mas eu acho que já qualquer projeto de inteligência artificial que vá ser desenvolvido, ele tem que ter como ponto de partida uma equipe interdisciplinar de especialistas que sejam capazes de dialogar, de se ouvir e, a partir desse diálogo e dessa escuta um do outro, é que o projeto pode ser planejado e suas etapas devidamente monitoradas. Inclusive, não se pode descartar a necessidade de um monitoramento, de uma auditoria antes que aqueles resultados da inteligência artificial comecem a provocar efeitos pragmáticos na realidade. Auditorias são importantíssimas, inclusive na área de educação, onde os aplicativos parecem ser tão benéficos para aquilo que é muito sonhado na educação, que é a aprendizagem personalizada. Não é possível usar qualquer projeto, o resultado de qualquer projeto de inteligência artificial que não tenha passado por uma auditoria. O Diogo Chadut Milagres pergunta assim: o que a senhora poderia nos trazer sobre posturas pós-humanistas e reler o presente? O pós-humano e a pós-modernidade, quer dizer, o pós-humano, ele é uma das consequências daquilo que a gente chama de pós-modernidade. Não apenas pelo prefixo pós, mas porque se a gente conhece a fonte primeira em que a palavra pós-moderno apareceu, eu digo fonte primeira, ela apareceu um pouco antes, mas esta foi a fonte que se tornou mais conhecida e que provocou um grande efeito internacional, que é o texto do Lyotard, A Condição Pós-Moderna. O Lyotard, o que ele mostra lá, é a crise das grandes narrativas da modernidade. De fato, as narrativas começaram a se fragmentar até o ponto da gente poder dizer que hoje o que nós temos são micronarrativas. O pós-humano, eu digo que é uma consequência porque a pós-modernidade, como debate internacional, ela explodiu nos anos 80. E isso está também no livro do Lyotard. Quais serão as consequências das novas tecnologias
computacionais cuja raiz já estava nos anos 50 com a cibernética. Quem fala hoje em tecnologias digitais não pode esquecer do advento da cibernética nos anos 50 e daquelas conferências Macy, onde estava sendo gestada uma nova visão da realidade, inseparável da relação entre o humano e o maquínico. Eu não gosto da palavra máquina, porque a gente, quando fala em máquina, lembra lá dos tempos modernos, do filme Tempos Modernos, onde se apertava aparelho, né? Onde se apertava parafuso, mecânico. As máquinas evoluíram, tanto é que o Flusser chama de aparelhos e não de máquinas. Eles foram ficando cada vez mais finos, até o ponto hoje de nós estarmos na inteligência artificial. Então, qual é a relação entre pós-modernidade e pós-humano? O pós-humano significou, naquela época, anos 90, teve um enxame de bibliografia nessa época sobre pós-humano e pós-humanidade, pós-biológico. Os artistas, principalmente, já nos anos 90, houve uma exposição de arte que correu a Europa. Mas naquela época estava muito ligado ao tema do ciborgue, o prolongamento, não é? A extensão, as próteses que estavam se conectando aos nossos corpos. Hoje isso evoluiu, que eu chamo agora de neo-humano. O neo-humano é porque as extensões que começaram no nível de próteses corporais, hoje são extensões e alargamentos da mente e da cognição humana. Tanto é que muitos autores com os quais eu concordo, a inteligência artificial não devia ser chamada de artificial, porque só chamar de artificial já cria um muro de separação entre o humano, que se quer puramente biológico, e eu estou falando que se quer puramente biológico, porque desde os anos 50, com a revolução da biologia, nós sabemos que a vida é uma questão de código